participantes, em especial a presença do Dr. Ivan, que nos honra com sua audiência. Este evento é promovido pela Academia Nacional de Direito Notarial e Registral, ADNotari, entidade sem fins lucrativos que se pauta pela difusão de conhecimento na área do direito notarial e registral e pelo compartilhamento de informações em prol da sociedade, agregando profissionais das diferentes vertentes ligadas aos registros públicos em geral, em especial os advogados, para o aperfeiçoamento no âmbito das atividades extrajudiciais, de modo a melhorar a qualidade dos serviços prestados e disponíveis. Além dos encontros mensais, para atualização e debate de temas correlatos, a ADNotari proporciona aos associados material técnico, doutrinário e jurisprudencial por meio de livros e artigos e revistas. Aproveitamos para convidá-los a fazer parte de nossa academia, associando-se por meio do e-mail adnotariacademia@gmail.com. Hoje temos a satisfação de receber nosso convidado como expositor, Dr. Ivan Carneiro Castanheiro, com o tema A Atuação do Ministério Público na REURB. Posso pedir para quem tiver com a câmera aberta para desligar, porque fica a conexão melhor? Doutor Ivan, como bem sabemos, o Ministério Público é o guardião dos interesses da coletividade e o que, por sorte, deve garantir os direitos fundamentais e o planejamento urbano. No sentido oposto, nos faz pensar que o Ministério Público poderia, então, evitar a regularização fundiária, já que a REURB é o reconhecimento da situação irregular, ou seja, o que deveria ter sido feito no momento certo. Fica aí essa indagação. Eu fiz também uma reflexão aqui, que já vale como questionamento, antes de começar a palestra. O MP continuaria agindo como fiscal da lei, já que a 13.465 de 2017, a Lei da Regularização Fundiária, o colocou como legitimado? Então, como seria essa atuação? Me fez lembrar aqui também uma história de quando eu era estagiária do Ministério Público e eu fazia tribunal de júri, e teve uma plenária que, num determinado momento, o promotor falou: eu sou o fiscal da lei. E o advogado pediu uma parte e falou: eu sou o fiscal da prova. Então, aquilo ali criou até uma certa piada depois interna, porque a gente sempre conhece o Ministério Público como fiscal da lei. Então, eu acho que você vai discorrer depois como seria essa atuação do Ministério Público. Eu tenho uma segunda indagação também, direcionada aos registros, porque a Academia de Direito é de Direito Notarial e Registral. Então, assim como promotor, o registrador de imóveis também possui sua independência funcional, de forma que caberia ao Ministério Público oficiar o registrador? Se sim, em que sentido? Como? Quando? E então, com a palavra, doutor Ivan, dando início às 19h06. Eu vou desligar minha câmera, tá? Vou deixá-la à vontade, qualquer coisa é só me chamar. Perfeito. Deixa eu carregar aqui, peço licença a todos para que eu possa disponibilizar na minha exposição. Pergunto se estão vendo. Tá perfeito. Ok. Em primeiro lugar, então, eu gostaria muito de agradecer à doutora Mônica Franqueiro, também a doutor Heitor e a ADNotari, toda a diretoria da ADNotari, pela oportunidade, né, de estarmos aqui conversando sobre regularização fundiária urbana. Gostaria também de cumprimentar meus colegas Rodrigo Sanches Garcia, que atua conosco aqui no GAEMA, que é o Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente. Ele atua na bacia do PCJ Campinas, né, do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e eu atuo na bacia hidrográfica do PCJ Piracicaba. Ou seja, a gente
divide o território aí da bacia, que é o terceiro maior centro aí econômico do país, né? Seria aí uma das regiões, né? Na verdade, a terceira maior região do país, com grave grau de complexidade urbanística, inclusive. Gostaria também de cumprimentar o Dr. Mário Augusto Vicente Malaquias, que é o nosso coordenador do Centro de Apoio Operacional de Apoio à Execução dos membros do Ministério Público. Dr. Malaquias, a quem eu agradeço, que lá no passado, lá em 2010, me convidou para coordenar essa área de habitação e urbanismo e me deu a oportunidade de conviver aí com tantos colegas da área de habitação e de ter esse primeiro contato com a questão da regularização fundiária. Eu acabei gostando dessa questão e por conta disso, me aprofundando nesses estudos. Então, é uma honra ter aqui o Dr. Malaquias na assistência, como ouvinte hoje e como coordenador desta área, coordenador geral do Centro de Apoio, né? Ele que também atuou por muitos anos, hoje procurador de justiça, mas por muitos anos na promotoria de habitação e urbanismo da capital. Gostaria de cumprimentar todos os demais presentes, registradores, advogados, e desejar aí que possamos ter um bom diálogo a esse respeito, né? Eu vou começar a passar os slides, se vocês estiverem, se ele estiver rodando normal, por favor, doutora Mônica, me avise. Está normal. Está normal, que bom, obrigado. Bom, a primeira questão, então, eu gostaria aqui de ponderar, né, qual é a importância, né, da regularização fundiária. A regularização fundiária, ela está hoje num contexto que 50% dos municípios estima-se que cerca de 50%, no Rio de Janeiro é 60%, estão em situação de irregularidade, algum grau de irregularidade. A irregularidade dominial ou registrária, que é o que mais interessa aos senhores, mas a irregularidade também, né, o loteamento clandestino, aquele não aprovado pelo poder público, ou irregular, que foi aprovado, que foi regularmente registrado, mas que no transcorrer da elaboração, da implantação desse empreendimento, se abandonou o projeto inicial e se deu sequência aos desígnios verdadeiros daquele promovente, né? Seja ele um loteador, seja um empreendedor de qualquer ordem, né? Muitas vezes também esses núcleos surgem de ocupações, de invasões, né? São núcleos espontâneos, decorrentes da necessidade da população carente, de maneira que quando a gente fala em REURB, né, a regularização fundiária urbana, nós estamos tratando de uma questão que é multidimensional, né, que envolve aspectos econômicos, sociais, ambientais, espaciais, né, e que ela vem definida na legislação essa que passou por vários estágios, mas podemos dizer que, além do artigo 40 da Lei 6766, a Lei 11.977, em 2009, que veio, de fato, a regulamentar e a criar um microsistema jurídico de regularização fundiária urbana. Nessa época, eu era o coordenador do Centro de Apoio do Ministério Público de São Paulo, e quando editada a medida provisória 459, depois convertida na Lei 11.977, nós fomos designados pelo Procurador-Geral de Justiça da época, Dr. Fernando Grela Vieira, para, como coordenador do Centro de Apoio, coordenar esse grupo que era dirigido pelo então coordenador-geral do Centro de Apoio, e da qual participavam membros do Judiciário, inclusive o Dr. Gilberto Passos de Freitas, que havia sido nosso corregedor, outros desembargadores também atuaram nessa época, o Dr. Marcelo Berti, na época como juiz da corregedoria, pessoal do governo, Silvio Figueiredo, da regularização fundiária. Nós começamos a trabalhar essa questão, chamar registradores, inclusive na pessoa da doutora Patrícia, na época, doutor
Flausilino, enfim, muitos outros colaboradores da área de registros públicos, além da Patrícia Ferraz e do Flausilino, como forma de buscarmos um consenso junto com o governo, junto com o ITESP. E aí nós passamos a estudar essa lei artigo por artigo, discutimos com o Ministério da Cidade, acataram algumas das sugestões em preliminar, mas ela acabou não surgindo nem na Lei 11.977 e nem nas leis posteriores. Essa lei ainda não foi suficiente e acabou que o governo Michel Temer, né, em 22 de dezembro de 2016, e essa data é importante para efeito de marco legal, então, em dezembro de 2016, foi editada a medida provisória 759, que depois se transformou na Lei 13.465, como todos sabemos. Essa lei, então, ela traz aí um conjunto de medidas, né, destinadas à regularização, e que tem a ideia, né, de trazer essa regularização que eu chamo de dominial, né, ou civil, que é o reconhecimento do direito de propriedade, né, que acontece com o ingresso do processo de regularização fundiária em cartório e da abertura das respectivas matrículas, mas que, ao nosso ver, e de praticamente todos os operadores, né, do direito urbanístico e também da questão da regularização, é o final, né, dessa ponte de linha aí para efeitos de regularização. Regularização fundiária é muito mais do que a regularização registrária, né? É a adequação da propriedade urbana, né, sobre os aspectos ambientais, sociais, né, de mobilidade urbana, de tamanhos adequados de lotes que possibilite a aeração, que possibilite insolação, que possibilite a recarga de lençol freático e, com isso, além de recarregar o lençol freático, evitar enchentes, evitar lixiviação, né? É um sistema viário minimamente articulado ou corrigido que possibilite o ingresso de ambulâncias para socorro de pessoas, de corpo de bombeiro para combate a incêndio, de polícia, que possibilite a instalação de equipamentos que leve educação, que leve assistência à saúde para a região. Enfim, é isso que traz bem-estar à sociedade, à dignidade. E nesse tópico, obviamente, que eu estou falando da regularização de interesse social, né, definida na nova lei como REURB-S. Nós temos também a REURB-E, que é a REURB de interesse específico, e esta é mais voltada, né, para a população que não seja de baixa renda. E aí, para definir o que é baixa renda ou o que é interesse específico, é um encargo do município que vai levar em consideração a predominância do tipo de ocupação e de características, né? Mas a regularização, então, como eu já adiantei, ela deve trazer requisitos, né, para a instalação de equipamentos urbanos, né, de água, de esgoto e de uma série de outros equipamentos, mas também equipamentos comunitários, né, áreas de lazer, praças, enfim, possibilite aí um bem-estar das pessoas. Além disso, deve eliminar a desigualdade, né, deve buscar um espaço conciliatório entre comércio, muitas vezes já instalado, e as novas moradias, né, deve, então, trazer dignidade, trazer segurança jurídica às pessoas. Esse é o objetivo da regularização fundiária. Eu não vou me estender nessas questões, porque não é o objetivo da nossa exposição hoje, mas eu deixei aí uma série de outras, uma série de slides com o objetivo de que vão ser disponibilizados aos senhores, com o objetivo de eventualmente servir de material de apoio. Então, é nesse sentido apenas que trouxe aí mais de uma centena de slides. Eu vou pular alguns, porque o tempo não vai me permitir a abordagem de todos. Mas a ideia da regularização é uma ideia que, como é dito pelos próprios registradores, e nós promovemos recentemente, é importante que se diga isso, um curso, né, de regularização fundiária, que tiveram 10 módulos, 2 vezes por semana, das 10 ao meio-dia, junto à Escola Superior do Ministério Público do Rio de Janeiro, o IERB, um evento promovido em conjunto pelo IERB e também pela ABRAMPA, que é a Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público de Meio Ambiente,
da qual eu tenho a honra de ser o vice-diretor da região Sudeste. E nós, então, fomos os organizadores, a gente trouxe alguns palestrantes, dentre eles registradores, né? A doutora Ana Cristina Maia, que é da diretoria do IRIB, que os senhores conhecem, né? Que é registradora em Mariana, no Minas Gerais, doutor Zenildo Bodinardo, de São Luís Maranhão, que também nos colaborou aqui conosco para trazer a visão dos registradores. Nós trouxemos pessoas dos municípios, né? Tanto de Porto Alegre como do Rio de Janeiro, e vários promotores que trabalham com isso, especialmente o Dr. Paulo Locatelli, de Santa Catarina, que tem uma obra escrita, que fez o seu mestrado na área. Eu também tive a felicidade de contribuir, e outros colegas. De maneira que eu já adianto a vocês, né, que a posição do Ministério Público, né, os posicionamentos do Ministério Público, eles estão sendo construídos aos poucos, tá? Eu pergunto se ainda está na tela a minha apresentação. Eu tenho a impressão que ela sumiu. Eu estou vendo a imagem aqui. Saiu, doutor. Agora não está mais apresentando. Tá a câmera do doutor ligada. Se isso acontecer novamente... Agora voltou. Voltou. Tá, perfeito. Agradeço. Então, a ideia, né, dessa regularização é que se busque, né, corrigir ao máximo possível as distorções e não simplesmente passar uma régua. Nesse sentido, né, o artigo 69 dessa Lei 13.465, que é a atual Lei de Regularização Fundiária, para aqueles loteamentos anteriores à Lei Lehman, né, a Lei 6766, que é a Lei do Parcelamento do Solo, que é de dezembro de 1979, permite a simples regularização, bastando que o município forneça uma certidão de que aquele núcleo habitacional está integrado à cidade, né? Veja que isso, na verdade, tanto que ela é denominada de não de lei de regularização fundiária, não de regularização de interesse social ou regularização de interesse específico, mas de reurb inominada, porque de reurb mesmo ela não tem nada. Ela é apenas uma regularização registrária, onde, com a apresentação de documentos, né, que qualificam as partes, vai ser o suficiente, né, para que, mais essa certidão, isso ingresse em cartório, né? Não vai ter aquilo que nós chamamos, que a lei denomina, aliás, né, de CRF, que é a Certidão de Regularização Fundiária, que vem acompanhada de um projeto, de um cronograma de obras, né, de uma delimitação, de uma descrição do parcelamento, do sistema viário, dos equipamentos urbanos, e que é protocolada, né, é dado ingresso, é prenotada junto ao cartório de registro de imóveis, justamente para possibilitar a abertura de matrículas, tá certo? Então, essa regularização inominada, ela, na verdade, não atende aos objetivos da Lei de Regularização Fundiária e deve ser evitada ao máximo, né? A gente pode depois, nos debates, conversar isso melhor, mas eu defendo que o Ministério Público, né, que tem a função constitucional, com base no artigo 127, parágrafo 1º da nossa Constituição, né, de defender a ordem jurídica e os interesses indisponíveis, né, e dentre eles, obviamente, está a questão de habitação e urbanismo. Isso é regulamentado na Lei de Ação Civil Pública, na Lei 7.347, lá de 1985, portanto, uma lei anterior à própria Constituição Federal, né, que o Ministério Público acompanhe, né, por meio de um procedimento administrativo de acompanhamento, que a gente denomina de PAA, que é regulamentado no âmbito do Ministério Público de São Paulo. Em outros ministérios públicos estaduais, ele tem uma outra denominação, mas o objetivo é o mesmo. É um procedimento geral, né, que acompanha a política pública de regularização fundiária. Então, a ideia que a gente tem trabalhado nesse curso, junto à Brampa, e no nosso capítulo de livro, escrevemos sobre isso no Manual de Direitos Difusos, né, da editora Iuspodium, né, coordenada pelo Procurador da República, Edilson Vitorelli. Nós escrevemos lá o capítulo de regularização fundiária, lá bastante extenso, e escrevemos umas 80 páginas sobre regularização fundiária, já sob a égide da nova lei.
né? Na lei anterior, nós escrevemos, convidados que fomos pelo então corregedor, desembargador Renato Nalini, também sobre regularização fundiária, e alguns dos princípios do acompanhamento dessa regularização é o que eu pretendo discutir aqui com vocês hoje. Então, mas antes de entrar nesse detalhamento, eu só quero então observar que uma regularização fundiária adequada, e que é o que o Ministério Público busca, e que eu imagino que, da mesma forma, os registradores, né, como concretizadores dos direitos fundamentais, né, como sistematizadores desse direito no momento em que trazem para o direito, né, para o registro formal esses parcelamentos de solo, têm o mesmo objetivo. Então, já de antemão, eu vou conduzir a minha palestra partindo do pressuposto que o registrador imobiliário, há muito, já não é mais aquele mero carimbador que vai registrar a documentação recebida, né, na matrícula do imóvel, sem qualquer questionamento, bastando aquela questão formal. Então, toda a minha exposição ela vai ser baseada, claro, garantindo-se a independência funcional, mas imaginando a questão substancial desses documentos, né? Ou seja, se os requisitos da lei estão presentes no projeto de regularização, né, urbana, se eles estão presentes no projeto urbanístico, se a CRF traz um cronograma de se traz a descrição adequada dos projetos, né? Se as obras de infraestrutura essencial já estão implantadas, se foram implantadas durante o processo de regularização, se serão implantadas no momento posterior, né? Se esse título é exequível, se tem uma obrigação certa, uma data prevista, e transcrever para as respectivas matrículas essas obrigações, até para proteger o direito do consumidor, né? Esse adquirente, esse ocupante inicial do imóvel, que foi o favorecido com a regularização fundiária urbana, ele poderá alienar esse imóvel num segundo momento, né? E é direito dos posteriores adquirentes, né, saber o que estão comprando e quais as deficiências desta aquisição. Então, eu estou agora no slide relativos aos órgãos envolvidos na regularização. É isso que está aí na tela para vocês, doutora Mônica? Perfeito. Então, tá. Então, nós vamos ter na regularização múltiplos atores, né? Além, né, dos registradores, que eu acabei não colocando aqui, por um mero equívoco, nós temos os representantes do município, dos estados. Às vezes, isso passa por ações judiciais em andamento, e aí nós vamos ter também a participação do judiciário. A OAB é importantíssima nisso, e eu fico feliz que eu estou falando aqui, né? A coordenadora desse evento é da Comissão de Regularização Fundiária Urbana da OAB, doutora Mônica Franqueiro, também a doutora Josiane Martins, que estará conosco, né? Trabalha com regularização aqui na minha região, a gente tem vários casos em comum, também é dessa comissão, né, que a OAB esteja atenta a essa questão e nos auxiliando na concretização de uma regularização fundiária que tenha essa vertente social, que tenha essa vertente urbanística, obviamente também essa vertente de título de propriedade, né, de garantia de um direito fundamental de primeira geração, mas que tenha essa visão holística e geral, que não seja uma mera regularização de papel. Eu acho que os registradores também têm essa importante função dentro da sua independência funcional, mas de verificação dos requisitos. E aí, já respondendo, né, a pergunta da doutora Mônica, eu defendo que no âmbito, né, desses procedimentos administrativos de acompanhamento, que é genérico, não é deste ou daquele loteamento, das autoridades a ser oficiada seria justamente o registrador de imóvel da comarca, né? E aí nos municípios que haja mais de uma comarca, instaura-se mais de um procedimento, para que, havendo alguma irregularidade nessa certidão de regularização fundiária, ou seja, um indício de que pode ter havido fraude na relação dos beneficiados, né? Ou que ela não reflita a realidade, um indício de que os requisitos do projeto urbanístico, de regularização urbanística, ou do projeto ambiental, né,
ou qualquer outra irregularidade não preenchida, uma classificação errônea da REURB, né? Eu ainda não falei, mas uma questão que me preocupa muito, que tem preocupado a todos os colegas promotores de justiça, é a questão relativa à classificação da categoria de REURB. Eu falei em 3 categorias: REURB S, de interesse social, baixa renda; REURB E, por exclusão, que não é interesse social; e a denominada, aquela que tem sido convencionada de ser chamada de regularização inominada, porque proveniente de um parcelamento de solo, da formação de um núcleo habitacional anterior a dezembro de 1979. Então, é importante que nessas, né, pelo menos na REURB S e na REURB E, constatada alguma irregularidade, o Ministério Público seja comunicado. Não que isso vá... A atuação do Ministério Público vai ser um impediente ou vai ser uma condição para que haja o registro desse título, dessa regularização, né? A abertura de uma matrícula, às vezes geral, para aquela gleba, né? E depois a discriminação em matrículas filhas, né? Matrícula mãe seria a geral, decorrente de uma demarcação urbanística ou decorrente da descrição, né, desse projeto de regularização fundiária em detalhes, com abertura de matrículas para o sistema viário, para as praças e tudo mais, e depois, né, para os respectivos lotes. Não que esse posicionamento do Ministério Público vá impedir, mas, né, repito, que o Ministério Público, então, possa, diante de uma notícia de eventual irregularidade, investigá-la. E aí eu já também lembro, vai estar num dos slides seguintes, mas, como eu comentei, a ideia dos slides é uma ideia apenas e tão somente no sentido de deixar um material de apoio para os senhores depois. O Ministério Público aqui ele vai poder instar, recomendar, né, ao prefeito municipal, que hoje o município é a autoridade principal na regularização fundiária. Como vocês bem sabem, na Lei 11.977, né, o ator principal era o registrador, era lá que tramitava a regularização, no cartório de registro de imóvel. Hoje não mais, né? Hoje o ator principal é o município, que faz as pesquisas quanto às matrículas e os registros pré-existentes junto ao cartório, faz o levantamento em loco, faz a carta georreferenciada, que muito vai ajudar o registrador na precisão do loteamento, na identificação das matrículas anteriores e na continuidade, mas é o município quem notifica os confrontantes, quem tem a oportunidade de receber a impugnação de um eventual vizinho confrontante que não concorde que parte da área dele esteja sendo submetida à regularização. A lei é flexível o suficiente para excluir uma porção dessa área a ser regularizada, se houver impugnação, né? Existe até uma discussão quanto às ações em andamento, que eu pretendo trazê-la um pouquinho mais adiante, certo? Mas esse papel do Ministério Público, do loteador e do prefeito é importante. É que o Ministério Público, recebendo a notícia do registrador, terá a opção de questionar ao município, identificar se houve ou não irregularidade, e, tendo havido a irregularidade, existe na administração pública, no direito administrativo, o princípio da autotutela dos atos, né, do poder público. E aí, então, poderá o Ministério Público fazer uma recomendação ao prefeito, com base na súmula 473 do Supremo, repito, 473 do Supremo, para que ele anule o procedimento licitatório ou corrija o rumo, procedimento de regularização fundiária, perdão, ou corrija o rumo desse procedimento de regularização, né, caso ele ainda esteja em andamento, né? É importante ainda que, dentro daquela ideia de acompanhar num único procedimento todas as regularizações do município, e quando um determinado núcleo apresentar problemas de ordem mais grave, de difícil solução, aí sim o promotor de justiça desmembra daquela investigação geral e instaura um inquérito civil específico para cuidar só daquele caso do núcleo. Mas a política habitacional de regularização fundiária urbana, a nossa normatização, as nossas resoluções e as próprias diretrizes do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, pelo menos por meio de súmula,
vão no sentido de que um procedimento guarda-chuva que abranja todas as situações para analisar a regularização no macro, ter os dados gerais e os procedimentos gerais, tanto da parte do município, como o ingresso disso no cartório de registro de imóveis, e o cumprimento, especialmente o cumprimento, a fiscalização, né, do cumprimento daquele termo de ajustamento de conduta feito pelo promovente do núcleo habitacional, da ocupação, do loteamento, seja ele loteamento aberto ou fechado, ou da associação beneficiária que liderou essa regularização, estão sendo devidamente cumpridos. Não adianta assumir um TAC, assinar um TAC com o município de que vai regularizar, o município, então, aprova o projeto de regularização, expede a CRF, que é essa certidão de regularização fundiária, encaminha os projetos, o TAC, para o registrador vai lá, abre as matrículas das vias públicas, das praças e dos lotes, titula, né, o beneficiário, e depois, num segundo momento, aquele cronograma de obras de infraestrutura essencial não vem. Então, esse não é desejável. Então, um dos aspectos que até por uma analogia com a própria Lei 6766, né, e que fica aí como recomendação, que os senhores façam isso de maneira espontânea, e a minha sugestão aos promotores tem sido no sentido de que isso também aconteça no âmbito do Ministério Público, recomendar ao cartório de registro de imóveis que, vencido o prazo desse TAC, né, desse cronograma de obras, cobre do município se ele foi cumprido, e, se o caso, encaminha ao Ministério Público para a tomada das providências. Obviamente que essa providência não cabe ao registrador de imóvel, mas é importante que esse registrador de imóvel colabore, né, nesse acompanhamento do ordenamento urbano, né? E aí eu trago aqui para dizer dessa importância da regularização fundiária noções da doutora Ana Cristina de Souza Maia, que é a registradora lá em Mariana, a qual eu me referi, da diretoria, né, do IRIB. Ela fez uma apresentação para nós na Abrampa, no dia 25 de março, e lá ela constou uma estatística que deve ser de conhecimento dos senhores, mas estima-se que 30 milhões de imóveis tenham problemas registrários com a propriedade no Brasil. No Rio de Janeiro, como eu havia falado, 60%, né? E com isso, 2,5 trilhões de reais estão na informalidade, né? Poderiam ser tributáveis, etc. Foi feito um estudo no sentido de que deixa-se de arrecadar, né, uma fortuna com o IPTU, com o ISS e outros impostos, graças a essa questão da informalidade. Com isso, também as pessoas não têm o endereço, não podem dar uma cópia dessa matrícula junto à instituição financeira, muitas vezes para financiar a melhoria, a reforma da sua própria residência, né, obter um crédito para melhorar a qualidade da sua construção. Então, vejam que a regularização fundiária urbana, ela não pode ser encarada simplesmente como regularização de loteamentos de alto padrão, de REURB-E, mas especialmente como forma de dignidade, de qualidade de vida, de saúde e de concretização dos direitos fundamentais das pessoas, né? E que passa, a conclusão desse trabalho todo acontece aonde? Justamente no cartório de registro de imóveis. A importância, então, que os senhores nos ajudem nessa fiscalização e cumpra, aliás, que observe, né, se os documentos encaminhados trazem o cumprimento dos requisitos da Lei 13.465 é fundamental. E sempre que houver dúvidas, que houver questões obscuras, a única providência que se solicita não é, aliás, o registrador nem poderia, né, interromper a regularização no primeiro momento, pelo menos. Mas ele tem duas oportunidades, né? Só lembrando aos senhores, não quero aqui ensinar o Padre Nosso pro vigário, obviamente. Mas, quando o município conclui, aprova, né, um procedimento de regularização, ele terá que, então, ingressar com um pedido de regularização, né, em sendo REURB-S, porque a REURB-S, a interesse social, o município faz o projeto, ele banca a implementação das obras de infraestrutura essencial,
E como ele é o promovente, é ele quem vai fazer o pedido de registro no cartório. Feito esse pedido, né, ele vai ser prenotado no cartório, e isso é importante, essa prenotação, porque se nesse meio ingressa um pedido de regularização de algum lote individualmente, por exemplo, com uso capião, isso comprometeria, né, toda a regularização do núcleo, porque provavelmente alteraria o desenho, alteraria o layout das plantas. Então, alguns municípios, como Porto Alegre, a professora Vanessa Prats coloca isso nos seus trabalhos em Porto Alegre, nos expôs isso. Assim que o município instaura um procedimento de regularização, e muito antes da conclusão, ele já prenota no cartório esse processo de REURB, para que o cartório, solicitando que o cartório de registro de imóveis não receba nenhum pedido de uso capião daquela área delimitada, para não tumultuar o procedimento de regularização, que é mais amplo, né? E aí eu já adianto, inclusive, que é entendimento do Ministério Público que não cabe regularização fundiária de um lote, e sim a regularização fundiária do núcleo habitacional como um todo, né? Núcleo esse, né, que após regularizado, como está aqui na tela, faz parte de uma pesquisa promovida que 75% das propriedades após a regularização dos proprietários, né, investem na melhoria da sua residência. Então, isso traz dignidade, isso traz qualidade de vida para as pessoas. E essas propriedades também são regularizadas em 23%. O que é um núcleo regularizável? Isso aqui é uma questão bem cara para todos nós. É aquele núcleo que não dá para ser desfeito, ou que a reversão é difícil. É difícil por quê? Porque já existe há muitos anos, porque a natureza das edificações já estão ali sedimentadas, as vias de circulação devidamente articuladas e compondo, de fato, né, uma característica urbana daquela área. Já existem equipamentos públicos, de uma maneira geral, uma escola ou uma estação, aliás, um equipamento público, uma estação de tratamento de esgoto, uma estação de tratamento de água, um serviço de coleta de resíduos, né? E outros requisitos que, eventualmente, o município, por lei municipal, venha a exigir para a REURB. Lembrando que não é obrigatória uma lei municipal para que se faça um procedimento de REURB, embora fosse de tudo desejável para que possa melhor se adequar essa lei à realidade ali local, tá certo? E aí nós temos, por exemplo, na comarca onde eu sou titular, em Americana, nós elaboramos uma lei municipal discutindo artigo por artigo com a sociedade civil organizada, com universidades, com vereadores, com técnicos do Programa Estadual de Regularização Fundiária, a Cidade Legal, né? Dirigido pela doutora Daniela Altavista. Enfim, a doutora Josiane também participou dessas discussões. Foi um trabalho bastante interessante, uma lei municipal que, se não ficou perfeita, porque perfeita nunca fica, a gente sempre é humano e falha, mas ela ficou próximo do desejável e que eu posso disponibilizar aí depois para vocês. Então, esses conceitos de REURB eu já comentei, né? Disse que é o município quem pode classificar a REURB, e ao classificar a REURB tem havido uma distorção muito séria, que talvez os registradores, assim como o Ministério Público, poderiam, irmanados, buscar uma solução, que é justamente a questão de um município, para não ter que gastar com a REURB-S, a REURB de interesse social, que aí ele teria que bancar o projeto e custear as obras de infraestrutura, ele classifica como REURB-E, como se fosse médio ou alto padrão. E aí quem banca são os beneficiários, porque normalmente o loteador já sumiu, o loteador já não é mais nem encontrado, e às vezes até há uma dificuldade na responsabilização criminal desse loteador. Só que qual é o problema de classificar como REURB-E? Ainda seria critério do município, se entender haver um interesse supremo maior, de ele bancar a benfeitoria e depois cobrar isso a título de contribuição de melhoria dos beneficiários, né? Mas isso também não seria viável, porque a maior parte dessa população beneficiada não consegue, não tem recursos nem para a própria subsistência. Então, o município burla essa norma, classifica como REURB-E, e aí todo o procedimento, todas as despesas de elaboração de projeto e de desencadeamento do processo de regularização fica a critério de quem?
aliás, a custa e a obrigação de quem? Dos beneficiários. E, obviamente, que essa regularização não sai, né? Então, ou ela nem vai ser... vai ficar paralisada e depois acabar sendo arquivada, ou ela não vai chegar a bom termo. No máximo, vão custear o projeto, vão estabelecer um cronograma de obras futuro, porque a regularização, as obras podem ser antes, durante ou depois da regularização, e nós vamos ter uma regularização que eu chamo de papel, né? Nós vamos ter uma matrícula e todo mundo vai esquecer depois que esse conjunto habitacional não trouxe melhoria para a qualidade de vida das pessoas, porque não trouxe água, não trouxe esgoto, não trouxe resíduo, não trouxe alargamento da rua para uma melhor circulação de um bombeiro, de uma ambulância, não trouxe o saneamento que evitaria a contaminação do Poço Cacimba, né? Não trouxe o saneamento que evitaria danos à saúde pública das pessoas. A própria Organização das Nações Unidas tem um estudo de que cada R$1 investido em saneamento economiza-se 4 em saúde. Então, investir em regularização fundiária urbana não é gasto, é investimento. E aí, com isso, se faz com que também essas cidades cumpram com a função social urbana, tal qual está lá no artigo 182 da Constituição. Infelizmente, no Brasil, a gente tem um péssimo hábito, né? A lei, às vezes, no papel ela é boa, ela traz princípios, traz objetivos, mas depois os artigos seguintes não correspondem aos princípios e objetivos. Com a Lei 13.465, que é a lei da REURB, não foi muito diferente, né? Se você olhar o artigo 10 para dizer quais são os objetivos da regularização fundiária urbana, a gente vai ver que a ideia é que ele preste serviços públicos, que melhore as condições ambientais, as condições urbanísticas, né? Que as unidades imobiliárias, os terrenos, sejam compatíveis, né? Que se transformem em direitos reais, ou seja, que lá gere uma propriedade, que a população de baixa renda tenha acesso a essas melhorias, né? Essa cidade formal, essa cidade onde as pessoas, de fato, desfrutam da qualidade de vida. Lembrando que a população brasileira, 84% das pessoas residem nas cidades, né? Então, na verdade, a ideia da regularização não é que ela continue marginalizada, é que haja uma integração de ordem social, de emprego, de renda. É por isso que se diz que a regularização fundiária é multidimensional e os profissionais que elaborarão os projetos e que implementarão esse trabalho têm que ser multidisciplinar. Tem que haver geólogo, engenheiro, topógrafo, advogados, assistentes sociais para fazer um adequado levantamento da situação de cada uma dessas moradias, dos cadastros, de quem é baixa renda ou não, né? E para regularizar como REURB-S de interesse social, basta que haja predominância de população de baixa renda, que normalmente vai variar entre 3 e 5 salários mínimos, né? Então, essa lei exige que haja uma transformação desse núcleo habitacional para que essa propriedade, que agora vai ser urbana, que vai ser oficial, que vai ser regularizada, cumpra com a função social. E quando é que uma propriedade cumpre com a sua função social? Quando ela atende às diretrizes do plano diretor. Ora, se o plano diretor é o principal instrumento das cidades, como está no artigo 182 da Constituição, se o artigo 5º, inciso 23 da nossa Constituição, diz que a propriedade deve cumprir com a sua função social, né, eu não posso admitir uma regularização de papel, uma regularização onde se abre uma matrícula, né, com base em documentos superficiais que não refletem a realidade ou que não atendem os requisitos de uma efetiva melhoria, que não prevê um cronograma de obras e obrigações certas, execuíveis, né, porque essa CRF, baseada num termo de ajustamento que o promovente do parcelamento, seja ele o loteador primitivo, seja ele uma associação de moradores, seja ele qualquer uma das outras autoridades colegitimadas, lá do artigo 14, eles terão depois a obrigatoriedade de cumprir com esses requisitos da infraestrutura essencial. E, em não cumprindo, isso vai acabar não acontecendo se não houver essa fiscalização, né? Se o interesse for social, a gente deve tomar muito mais cuidado ainda, porque é o poder público quem deve cumprir.
Mas isso tudo está na lei de REURB. E aí um outro item que eu considero muito caro para todos nós, operadores da REURB, e aí eu incluo Ministério Público, registradores, município, as associações, né? A defensoria, que exerce um papel muito importante em relação na REURB-S, que são as pessoas hipossuficientes, né? Aquela classificada como de baixa renda, entre 3 e 5 salários, enfim, que é prevenir, está lá no artigo 10, inciso 10, prevenir e desestimular novos núcleos. Então, aqui é uma dos itens mais importantes em o Ministério Público instaurar um procedimento administrativo de acompanhamento e exigir que o município faça vistorias no território semestralmente, por exemplo, e adote as providências cabíveis para impedir que novos núcleos se formem e que depois vá ser requerida a regularização desses novos núcleos de uma forma flexibilizada, de uma forma facilitada. E aí nós entramos numa polêmica, gente. Eu estou aqui falando rapidamente para tentar vencer os vários aspectos que é a atuação do Ministério Público, mas a doutora Mônica já me lembrou que já completaram 40 minutos da minha exposição e ainda tenho muito a falar. Veja, até quando nós vamos admitir a regularização fundiária? Ela é ilimitada, ou seja, um loteamento que começou hoje, no momento em que ele se consolidar, ele vai poder ser regularizado de uma maneira facilitada, ou existe um marco temporal? E eu aproveito aqui para cumprimentar a doutora Daniela Altavista, né, nossa coordenadora do Cidade Legal e nossa parceira aqui nos trabalhos. Me parece que não, né? Não é esse o objetivo. Né? A própria doutora Ana Cristina, quando fez a exposição, ela fala, olha, a REURB ela deve ser vista para o passado, ela deve ter um olhar para o passado, não para o futuro. Se todo o loteamento que surgir hoje puder ser regularizado no futuro, então a gente pode rasgar a Lei 6766, que é a Lei de Parcelamento de Solo, rasgar o Estatuto da Cidade, né? Rasgar o Plano Diretor, porque vale tudo. Né? E onde vale tudo, não há ordenamento urbano. Então, a ideia é que haja, sim, um limite. A questão que se discute é até quando a gente pode regularizar? Os loteamentos que se consolidaram no momento da edição da medida provisória 759, que é a 22 de dezembro de 2016, essa lei, no artigo 23, ela vai falar que a legitimação fundiária, né, de lotes de baixa renda e tal, só serão regularizados, né, aqueles que estiverem consolidados até 22 de dezembro. E daí se tira uma interpretação que isso só vale para a legitimação fundiária urbana, né, ou vale para concessão de direito real de uso, os outros podem a qualquer momento. Gente, não pode ser assim, né? Senão eu não vou atingir o objetivo do artigo 10.10, que é prevenir e desestimular novas ocupações. Daí surge um entendimento que, como o Código Florestal, que é referido no artigo 11, parágrafo 2º da Lei 13.465, ela faz referência aos artigos 64 e 65 do Código Florestal. Artigo esses que falam das APPs, das áreas de preservação permanente, né? Havendo melhoria nessas áreas atestadas, né, por uma equipe multidisciplinar que elabora esses estudos técnicos, seria possível a regularização de um núcleo de interesse social de baixa renda, mesmo estando ele em APP. Compensaria alguma APP, restauraria aquelas que não estiverem ocupadas e seria permitido. Para a REURB-E, de interesse específico, né, de médio e alto padrão, ou seja, tudo que não é baixa renda, teria que se preservar pelo menos 15 metros de APP, mas também haveria a possibilidade, aí com mais rigor, com mais estudos técnicos. Mas vejam, qual é a data limite em que se permite que haja esse tipo de regularização? Se a gente pegar o artigo 8º do Código Florestal, ele vai falar nessas questões de ocupações, novas construções em APP e tal. Como o código é de maio, né, de 2012, então se entende que essa é uma data limite para as áreas ambientalmente protegidas, para as APPs, no caso de REURB-E. Também não poderia regularizar nenhum outro núcleo consolidado depois dessa data de maio de 2018.
para alguns 22 de dezembro, para alguns maio de 2018, e para outros não tem limite. Na medida em que os núcleos vão se consolidando, eles poderão ser regularizados, né? O Ministério Público é frontalmente contrário a esse posicionamento, primeiro porque ele é contra a legem, né? Todo esse ordenamento jurídico, você não pode fazer uma interpretação literal dos dispositivos, você tem que fazer uma interpretação sistêmica, a partir da Constituição, a partir do plano diretor, né? Não pode ser dessa forma, né? Uma outra questão que a lei pecou muito, e que a gente não tem visto, e temos recomendado aos colegas, etc., é que nesse procedimento geral a ser instaurado para acompanhar a regularização, haja audiências públicas, porque a lei fala que é um dos princípios a participação popular, participação dos interessados para levantamento de situações, os anseios dessas comunidades beneficiadas, coisa que na prática não tem acontecido, mas até aí também não estou querendo imputar a vocês, registradores, qualquer responsabilidade, porque não vai ter como fazer isso, mas já que não é uma exigência expressa. Mas aqueles requisitos expressos na 13465, entendo eu que dentro do prazo de 15 dias que vocês têm para devolver, né, o processo de registro com as exigências a serem elaboradas todas de uma vez, é o momento certo para dizer, olha, aqui não tem um termo de ajustamento firmado, olha, aqui não tem uma obrigação certa e execuível, certa quanto à data, quanto ao que vai fazer, a quem vai fazer, né? O projeto urbanístico não está aqui, não está comprovado, ou pelo menos afirmado nas conclusões dessa equipe multidisciplinar, que a habitação, que a REURB de interesse social vai trazer melhorias aos moradores. Tudo isso são os requisitos da lei. Não foi atendido o artigo o 64, que fala do Código Florestal, da APP na REURB-S, ou o 65 na REURB-E. Então, são requisitos que os senhores podem fazer uma nota devolutiva e exigir que o município cumpra. Isso aqui não é entrar e se imiscuir em discricionariedade do município, porque são requisitos, né, obrigatórios a serem cumpridos. E, repito, em havendo dúvida, não dá para recusar, mas dá para comunicar ao Ministério Público para que, nesse procedimento geral, possa ser investigado e, se o caso, recomendado ao prefeito que faça essa anulação, tá certo? Só assim se vai garantir uma sustentabilidade econômica, social e ambiental para a ação civil pública. A infraestrutura essencial a que eu me referi antes é abastecimento, coleta de esgoto, rede de energia elétrica, soluções para drenagem, para evitar enchentes, para evitar lixiviação, né? E outros requisitos que o município vier a exigir, né? No caso da REURB, eu já havia falado, há a possibilidade, inclusive, de compensar alguns danos ambientais e mitigar, né? Está na lei, tá? Eu não vou aqui me ater muito, né? Mas eu queria também fazer uma menção muito rápida aqui, embora é uma questão polêmica, daquela população que eventualmente esteja em área ambientalmente protegida ou em área de risco e que não vai poder ficar lá. O que fazer com ela? Não dá para mandar para baixo da rua, né? Eu tenho aqui um dos slides, inclusive, uma decisão recente do ministro Fachin, né, do Supremo Tribunal Federal, dizendo que deve-se conciliar a REURB-S de interesse social com políticas habitacionais. Então, essa interpretação, junto com a lei da Minha Casa Minha Vida, que é a lei 11.977, aquela que a gente fez um grupo de trabalho para estudar, como eu havia falado no começo, ela prevê que o governo federal possa estabelecer parâmetros de priorização. O que eu tenho defendido aqui no meu livro, inclusive, é que essas pessoas que estão em loteamentos consolidados e dentro daquele marco legal da regularização possam ter prioridade na fila de novos núcleos habitacionais. Não novas ocupações, senão eu vou incentivar as novas ocupações e irei contra o artigo 10, inciso 10 da própria lei, que é uma forma preventiva de novas ocupações, tá? E aí eu chego num outro tema bem polêmico, que é a questão da REURB, onde existem ações em andamento. Muitas vezes a ação está transitada em julgado, determina o desfazimento do núcleo habitacional, e aí surge a lei. E a lei, ela vem lá no artigo 74, regulamentado pelo artigo 91 do decreto 9.310, que é o decreto principal que regulamentou a lei da REURB, e diz que a existência de ações em andamento não impedem a instauração de um procedimento para efeitos de regularização fundiária.
ressalvada hipótese em que o juiz diga que impeça. Então, se o juiz nada disser, ação em andamento, a existência de ação não impede reurbe. Se houver uma determinação específica, impediria. Isso tem feito com que algumas ações, principalmente no estado de Santa Catarina, lá pelo professor doutor e promotor, né, Paulo Locatelli, ele faça um pedido específico nas ações civis públicas para que o juiz já determine, já liminarmente, que não será cabível a ação nessas hipóteses. É uma questão bastante polêmica, e o posicionamento que a gente tem procurado passar aos colegas e tal, é no sentido de que separar joio de trigo. Tem casos de boa-fé, tem casos onde não houve burla a bloqueio, a embargos administrativos do município, ou não houve descumprimento de decisões liminares de paralisação do desenvolvimento do núcleo habitacional, ou isso não chegou aos beneficiários, né, eles não souberam dessa ação. São hipóteses que daria para regularizar. Agora, não dá para compactuar com a burla, né, com o ato atentatório à dignidade da justiça, e aí você entra com uma ação, o juiz dá uma liminar para paralisar o empreendimento, o empreendedor, o promovente ou os beneficiários, ao invés de paralisar, aceleram para construir logo e alegar um fato consumado, né? Isso está vedado, inclusive, por uma súmula do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 613, dizendo que não há ato consumado em matéria ambiental, né? Então, aí eu não vejo outra solução que não desfazimento, mas é caso a caso, tá certo? Acho que não dá para... A gente pode voltar nisso no debate, se houver tempo. Eu estou preocupado aqui com uma série de coisas que eu me programei para falar, né? E, por outro lado, o tempo correndo. Eu vou pular todo esse regramento, eu adianto que já falei muito do que eu pretendia, mas eu vou diretamente agora, para ser bem objetivo, as propostas, né, do Ministério Público. Tá? Eu selecionei aqui 16 propostas, na verdade. Doutora Mônica, mas quanto tempo a senhora me deixa falar? Pode ficar tranquilo, doutor Ivan. Tá bom. Então, vamos lá. O Ministério Público tem várias posições, respondendo a uma das perguntas da doutora Mônica, né? Ele tem vários papéis na regularização fundiária, né? Uma delas, né, seria de requerer a regularização com base no artigo 14, inciso 5. A outra é, em havendo judicialização dessa regularização, acompanhar o processo de regularização, né, por haver um interesse coletivo e baseado no novo Código de Processo Civil. O anterior também já previa isso. Ele pode buscar uma solução para uma ação judicial em andamento ou uma ação já em fase de execução via mediação, que também é prevista na lei da REURB, que faz referência à lei 13.140, que é a lei de mediação. E ele pode ser um órgão agente, um órgão provocador, um órgão que fiscalize o acompanhamento da política habitacional e, a partir daí, adote providências dentro daquele PAA. Então, assim como no criminal, onde o Supremo já entendeu, inclusive, que o Ministério Público pode investigar e o mesmo promotor, depois dar sequência, instaurando o processo criminal, assim como a gente faz no inquérito civil, que a gente instaura, investiga, propõe a ação civil pública e oficia nessa ação até a sua conclusão. Então, doutora Mônica, não vejo nenhum inconveniente o Ministério Público exercer esses diversos papéis, já respondendo a sua colocação. Mas, então, posso complementar minha pergunta? Pode, por favor. Tá. Nessa mediação que você acabou de falar, você já viu alguma atuação do Ministério Público na fase de registro? Por exemplo, o registrador falar, eu não faço REURB. Não tive contato com nenhuma desses casos. Não cheguei a pegar nenhum caso nessa fase final em havendo impugnações. Tá? Eu me lembro que, inclusive, essa discussão nós tivemos, eu e o doutor Silvio Figueiredo, na aula de encerramento de um curso da APA-Margem, da Associação Paulista dos Magistrados, né? Que foi, inclusive, quando foi lançada aquela obra de regularização, que eu escrevi num capítulo, como eu havia comentado no começo da nossa exposição, e alguém, inclusive, fez esse questionamento, né, de como fazer aí em relação a esse posicionamento eventual recusa, né, dos atos registrários e tal. O doutor Nalini entendeu que não era possível, não havia obrigação nem no provimento da corregedoria e nem na norma, e o registrador se
se reportar ao Ministério Público antes de decidir. Na época era a Lei 11.977 e ele era o principal agente, né? Esta lei também deixa claro que o posicionamento do Ministério Público ele não é obrigatório nem atender as determinações, né, do Ministério Público, nem do corregedor, né? O que a lei fala aqui no artigo 7.4 é a possibilidade de o juiz, na sua função jurisdicional, né, paralisar o processo de regularização fundiária urbana que corre perante o município em decorrência de um questionamento judicial, tá certo? Mas essa questão específica de haver uma recusa do registrador, né, em fazer a regularização fundiária, em princípio não está prevista na lei, né? Eu só vejo uma solução para isso em havendo problema. Não a solução administrativa, mas a ação civil pública, né, para que haja uma decisão liminar impedindo esse registro por falta de requisito da documentação expedida que instruiu a certidão de regularização fundiária, que seria a CRF. Tá okay? bem. Tá bem, doutor. Obrigada. Agradeço. Isso pelo menos dá um fôlego para a gente começa a debater antes da hora, porque eu estou aqui falando, feito uma traca já desde o começo. Né, doutor Ivan? Pois não. O senhor me permite uma parte, até para, de repente, facilitar aí a sua aguinha e dar um fôlego maior? Ainda nesse sentido da intervenção do Ministério Público, nesses casos de recusas infundadas, né, nós sabemos que a grande maioria dos registradores no Brasil é entusiasta da REURB e participa objetivamente nessa regularização, trazendo dignidade para o cidadão. Só que nós sabemos que em alguns casos, às vezes, até por falta de um conhecimento específico, às vezes até justificando a inexistência de legislação estadual ou municipal a essa recusa, né, por parte do registrador. E aí também me vem uma questão, por quê? Porque a depender da medida judicial, né, até por ter a autonomia funcional, a independência, o registrador, e a gente sabe, né, que quando fala de registro, entram aí os princípios da qualificação objetiva e subjetiva, e isso acaba complicando muito na hora de titular. Eu penso como ficaria uma questão, eventualmente, de entrar com uma medida judicial contra o registrador, né? Se ele estaria sujeito, de repente, a uma liminar de uma ação de obrigação de fazer proposta para que ele dê andamento. Ou seria o caso, eventualmente, da própria dúvida registral, né? E aí, uma vez o Ministério Público sendo um dos colegitimados para a regularização fundiária, se ele poderia ingressar, então, né, com a dúvida registral, e aí é que me vem essa curiosidade, né? Não dá para você interpretar mais o sistema com aquelas questões de posições fixas, né? Do promotor, do juiz, do advogado. Porque aí, nesse caso, o promotor, ele seria, né? O promotor, por exemplo, de habitação e urbanismo de uma comarca, ele seria parte nessa dúvida registral, ou seja, ele seria interessado no julgamento dessa dúvida, e nós teríamos também o Ministério Público funcionando como parecerista, né? Como custos legis, né? Então, são algumas coisas que vão surgindo, e espero não ter me alongado, e deixo aí também para o debate. Perfeito. Acho que eu vou me antecipar e já responder, né, para não correr o risco de esquecer aoval de tempo, porque eu acho que é uma pergunta fundamental aí, doutor Heitor. Bom, duas coisas. No âmbito do Ministério Público, para aqueles que não são afetos, eu acredito que a maioria talvez não seja, você tem as funções, né, de promotorias coletivas, né, que se chamava de curador dos registros públicos antes, né, ou curador de habitação e urbanismo, e aí você tem o promotor de registros públicos e o promotor de urbanismo, que não necessariamente é o mesmo, e geralmente não é, em comarcas que tem mais de um promotor de justiça. E a questão registrária, a questão de registro de imóveis, corre perante o promotor de registros, e não perante o promotor de habitação e urbanismo. Então, essa é uma dificuldade interna que a gente tem de quem queria a atribuição, né? Hoje, com a Lei 13.465, né, que ela retirou, já a 11.97 já tinha retirado da corregedoria as regularizações para passar para o cartório, né? Depois da 11.977, passou do cartório para o município com base na 13.465. Então, aqui hoje é o município, né,
o senhor desse procedimento de regularização, e se a impugnação de eventual interessado não for acolhida, caberá ao interessado judicializar, procedimento jurisdicional e não procedimento correcional, ao meu ver, né? Essas circunstâncias, ela ocorre dessa forma. Então, eu não vejo aqui hoje, salvo raríssimas exceções, né, a participação do promotor de registros públicos, né, e sim do promotor de habitação e urbanismo, que atuaria como custos lerdes numa eventual ação, sejam quem forem os autores e réus, né, na ação, né. Em relação à sua outra pergunta, entendo eu que a obrigação não seria de fazer, mas de não fazer, né? Ou seja, de o registrador, por falta de requisito, eventualmente receber uma liminar judicial numa ação proposta pelo Ministério Público, por uma associação, enfim, por algum interessado, né, a própria defensoria, né, enfim, aqueles legitimados do artigo 14, para não fazer, ou seja, não registrar, né, enquanto não houver o preenchimento dos requisitos documentais para instruir adequadamente a CRF, né? Então, são situações diferenciadas, tá? Já espero ter respondido as suas perguntas. Aproveito para cumprimentar também o secretário de Regularização Fundiária de Americana, que é da minha comarca, doutor Jorge Antônio Alves Kim, doutora Sandra Kish, procuradora da República e coordenadora do projeto Conexão Água, da qual eu tenho a honra de ser da comissão consultiva, Sérgio Domingos de Oliveira, que foi coordenador do Centro de Apoio também de Habitação e Urbanismo e promotor de habitação em São Carlos, a doutora Jordana Porto, e eu havia cometido uma injustiça quando eu falei daquele grupo de trabalho que nós tocamos pelo Ministério Público com a presença de muitos. Eu esqueci do doutor Sérgio Jacomino, também é um registrador público que me veio agora à mente, então fica aí essa correção, né, que o Ministério Público tem trabalhado conjuntamente com os registradores públicos e entende fundamental. Eu entendo que são funções irmanadas e que só vai funcionar bem se houver aqui uma sintonia, né? Então, antes de qualquer disputa de independência funcional, acho que há um papel de complementariedade, né, entre esses atores. E aí, falando dos instrumentos que o Ministério Público teria para atuar, tem o inquérito civil, a recomendação ao posto de referência, a audiência pública para buscar o que realmente interessa à população e tentar adequar. Essa audiência pública pode ser importante, inclusive, na mediação, né? O termo de ajustamento de conduta, eu vou voltar nele já, né? Em não sendo possível, e é de todo desejável que essa composição seja extrajudicial, seja na base de solução de conflito de uma maneira consensual, né? Mas não sendo desejável, as ações coletivas, a propositura da ação civil pública, ao qual já falei, acho que surge como um instrumento muito importante o processo estrutural, porque ele permite a decisão faseada, inclusive do juiz, permite um caminho passo a passo. Vamos vencer uma etapa, né, de identificação da área, vamos vencer uma etapa de identificação de uma parcela do território que não tem restrições ambientais ou que não tem restrições de área de risco. Você consegue desmembrar a ação conclusa em fase de execução ou ação de conhecimento em várias etapas, né? E, na última hipótese, executar uma sentença judicial, executar um acordo, né? Santa Catarina, lá na promotoria de Santa Catarina, do Paulo Locatelli, entrou essa semana com 100 ações de execuções em relação a ataques e sentenças não cumpridas. A maior parte dos casos, segundo ele, falou hoje de manhã, inclusive na exposição, são de casos de descumprimentos de embargos administrativos ou judiciais, né? Os espertalhões, e aí ele sempre lembra que na regularização você tem várias facetas, né? Você tem os marginais e os marginalizados. Então, a gente tem que tratar muito diferentemente essa situação dos marginais e dos marginalizados. Nós temos verdadeira quadrilha de parcelamento e, para essas, a gente tem que tratar com todo o rigor, né? Porque, propositalmente, não se investe em infraestrutura para depois se regularizar, muitas vezes, REURB-S, às custas do município. O loteador ganha, desaparece, né, acaba não respondendo, às vezes, nem criminalmente. Eu não vou ter tempo de falar, mas lembrar que o papel do Ministério Público também na parte criminal é importantíssima, prendendo panfletos, impedindo o desenvolvimento da obra, né, e aí, inclusive, se o caso, responsabilizando, inclusive, os corretores, os intermediários, né. Felizmente, a gente não tem nenhum caso, ou pelo menos não conheço, no passado,
havia aqueles problemas de partes ideais, mas de qualquer conivência de registrador público. Desconheço qualquer caso, embora haja um crime específico, inclusive do artigo 52, lá da Lei 6766, e que permite, inclusive, transação penal, porque é uma pena de baixo, pena de até 2 anos, né, que é perfeitamente possível. Até mesmo um acordo de não persecução penal seria possível aqui. Como a maior parte dos crimes, a pena mínima é 1 ano, permitiria a suspensão condicional do processo. Isso é bom porque a gente denuncia, propõe que o processo seja suspenso, mas como condição para o processo ser suspenso, a regularização do núcleo às custas do parcelador. Então, vejo que a parte criminal poderia colaborar muito para a regularização desse núcleo. Tem alguns tipos penais aqui, eu não vou me alongar, né? Já falei das concessões isoladas, que não seria possível. A burla, a lei, eu acho que também não é possível de ser regularizado, né? E qualquer outra atividade desviante. E aqui, então, eu chamo a atenção para a zona rural. É uma outra questão polêmica. Como se regularizar em zona rural? Eu vou voltar já nessa questão. Importante que o TAC, né, que eu prometi aprofundar, traga, então, forma de execução, de modo, de tempo, de lugar, né? Que ele seja um TAC estruturante, faseado, às vezes até um preliminar primeiro, para identificar melhor e depois torná-lo efetivamente execuível, né? Não do ponto de vista judicial, mas factível, né? Mas às vezes você tem algumas limitações, porque a lei não lhe permite ir além do possível no TAC. Mas esse TAC vai exigir do promotor uma especialização, um conhecimento da realidade, uma investigação prévia por todos aqueles profissionais multidisciplinares que o município pode promover, a experiência em trabalhar com regularização, né, ser um interlocutor na mediação, pedir o processo de mediação. Tudo isso são lições do professor Paulo Locatelli, que tem trabalhado há mais de 10 anos com regularização, né? Só estou puxando aqui alguns slides do que ele apresentou hoje. Há necessidade de uma empatia das partes se colocarem no lugar da outra, de uma solidariedade, de uma maior sensibilidade por parte do registrador, uma visão holística de todos os atores da regularização, né, para que a gente chegue a bom termo, né? Eu estou correndo para a gente não esticar muito, porque já passei do meu tempo. Basicamente, é importante que as áreas estejam bem georreferenciadas, né? Para evitar novas ocupações, e dentro daquela ideia preventiva que está na lei da REURB, posiciono-me contrariamente à ligação de água, de energia, de qualquer tipo de serviço público para novos empreendimentos. Veja, os que já estão e serão passíveis de regularização ou de desocupação, seria até contrário aos próprios direitos humanos, né, cuja habitação é um dos itens, cortar luz e energia. Isso não defendo, mas para novos defendo. Defendo que, quando eu digo defendo, são propostas que a gente faz no âmbito do Ministério Público, que alguns atendem, né, os promotores têm a independência funcional, então não é vinculante esses posicionamentos. O próprio Conselho Superior do Ministério Público, que é o encarregado de fazer a revisão dos arquivamentos de inquérito civil, tem emitido diretrizes, algumas sobre regularização fundiária, está revendo, né, as suas súmulas. Então, é uma forma de a instituição evitar o entendimento dísparo e contraditório e unificar as suas ideias e o seu trabalho. Acho que é importante também, quando há essa notificação do prefeito e dos secretários municipais, dos agentes públicos municipais, para bem caracterizar a improbidade. Se mesmo notificado pelo Ministério Público e apontada a irregularidade, se continua omisso e o poder público municipal ou distrital, porque o Distrito Federal também pode fazer regularização, né, não adota as providências cabíveis para impedir o desenvolvimento do empreendimento ou o desfazimento naqueles casos que não dá para regularizar, né, ele passa a responder por improbidade administrativa. Então, a gente faz isso de antemão como uma forma até preparatória, né? Também é importante, e aí entra vocês de novo, registradores, que quando se instaura um inquérito civil ou um procedimento administrativo, mas inquérito civil, porque aí é caso concreto, procedimento administrativo seria genérico. No inquérito civil, se comunique o serviço de registro de imóveis, não para averbar o inquérito civil na matrícula, porque a Corregedoria de São Paulo não admite, tem uma decisão aqui de Piracicaba, inclusive, sobre isso. Mas a Corregedoria admite que o registrador faça o registro disso na documentação do cartório, que recepcione
esse documento e, ao expedir certidões imobiliárias, mencione a investigação ministerial. Então, é uma forma até de dar conhecimento aos futuros e potenciais adquirentes, que também se enquadram como consumidores, e aí você protegia não só a questão ambiental urbanística, mas também a questão consumerista. Isso funciona muito bem, os senhores sabem disso. Um loteamento clandestino e irregular, quando é averbada na matrícula do cartório, do parcelamento por conta de ação civil pública ou registrada por conta de inquérito civil, o loteador corre para vender, porque não se torna interessante, né, para comercializar essa investigação de irregularidade. Então, é bastante eficiente esse mecanismo também, e é uma forma que os senhores conseguem nos ajudar, né? Existem 3 ações de inconstitucionalidade contra essa lei da REURB, eu não acredito que elas vão vingar, como não vingaram a do Código Florestal. O relator também é o ministro Fux. Só estou registrando aqui porque essa não é uma legislação absolutamente consolidada, ela pode sofrer modificações, por exemplo, na legitimação fundiária, porque pode se confundir com o uso capião de imóvel público e que isso não seria permitido. Há quem defenda que são coisas completamente distintas, mas há aí uma discussão, né? Então, não dá para ficar esperando essas ADIs, será quando vai ser julgado. A ideia, acho que é a partir do pressuposto que ela é válida, que ela é importante, que ela traz justiça social, traz dignidade, bem-estar e tocar, né? Em regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, tem todo um disciplinamento próprio e o Ministério Público é encarregado de acompanhar a elaboração dos planos diretores regionais, que são denominados PDUIs. Então, acho que aqui também é um papel que o Ministério Público pode fazer, da Câmara eu já havia falado, né? A questão da zona rural, acho que essa, para encerrar, eu vou ficar por aqui, mas é fundamental, né? Eu vou falar algo que é polêmico, certamente vocês não vão concordar com o meu posicionamento, mas, enfim, até baseado naquela ideia da objetividade, né? Da questão objetiva dos registros públicos, né? A lei, de fato, a lei de regularização, ela diz que é possível a regularização em zona rural, né? Isso será incorporado, né, ao território urbano. Mas nós temos o Estatuto da Cidade, né, que é uma lei de interesse público, né, que traz diretrizes de interesse social e tudo mais, e que diz que, inclusive, sofreu alteração, né, para incluir o artigo 42b, que exige a elaboração de estudos técnicos para expansão do perímetro urbano, né? E aí você tem, então, que incluir como zona de expansão urbana, como zona urbana, no plano diretor, né, com participação social, com discussão com a sociedade, com estudos técnicos, que aquela área onde vai haver a regularização, ela tem uma vocação agora urbana e garantir um mínimo de infraestrutura essencial. Do contrário, esse plano diretor não vai cumprir com a função social que a própria Constituição, no 182, parágrafo 1º, o diz. Então, me parece que esse também é um daqueles dispositivos que poderá ser declarado inconstitucional nas ADIs, né, da lei da REURB. Eu lembro que a ADI proposta pela Procuradoria-Geral da República, pelo MPF, abrange a totalidade, tá? Então, eu tenho essa ressalva, acho que não é automática a regularização em zona de expansão urbana. Precisa haver um estudo, precisa haver alteração do plano diretor, incluir aquela área. Eu não sou contra, mas acho que precisa ter um regramento, tá certo? Não dá para ser assim, porque violaria outras normas, e eu digo que a atuação tem que ser homeostática, ela tem que ser sistêmica, tem que haver diálogo das fontes, tem que haver combinações com várias normas, né? Até para que não se incentive novas ocupações, que haja enriquecimento do loteador, e buscar a responsabilidade desses que fizeram de forma incorreta. E aí, depois, se for ideia para a gente... Já está tendo apresentação, se você entrar aí, você vai ver. Só dizendo que vocês desliguem os fones. Só mesmo para encerrar, só vou lembrar, não vou abordar, mas a nova lei, né, de diretrizes do programa Verde e Azul, que foi agora de 1º de abril, e não é mentira, tá certo? É verdade, ela existe. Ela traça como diretriz de regularização fundiária tudo aquilo que está lá no artigo 10 da própria lei. Então, reforça a ideia que eu acabei de colocar para vocês, que não pode ser uma regularização de papel, né? Que não ter limites de marco temporal, né? Que ser uma regularização com base em uma simples certidão do município, sem contestar ou sem perquirir, né,
da exatidão daquela certidão não contempla o ordenamento jurídico como um todo. Tá? Eu encerro por aqui. Agradeço, né, demais o convite, a atenção de vocês. Espero que eu tenha atingido aí o objetivo de sensibilizá-los, né, para essa questão. Recomendo, inclusive, porque está aberto, como fui um dos organizadores, eu até apresentei esse pleito para a comissão e para o IERB, e eles aceitaram. Então, esse curso que nós fizemos pela Abrampa, de 10 módulos, 10 dias de aula de 2 horas cada, ele vai ficar disponível, né, na página do YouTube da IERB ad eterno, ou pelo menos por uns bons anos, tá? Então, quem tiver interesse em aprofundar os estudos, todas as aulas e os debates, inclusive o material de apoio, os slides, estão lá na página do IERB, tá? É uma contribuição que a gente tentou dar para a regularização fundiária urbana no Brasil, né? E trazendo profissionais multidisciplinares. Então, ficam convidados aí a assistir. Lá também tem 2 apresentações, eu participei em 2 desses 10 módulos, né, que eu fiz, onde eu coloco lá, eu tinha 1h30 para falar e acabei aprofundando um pouquinho mais alguns aspectos. Mas agradeço, doutora Mônica, doutor Heitor, né, a oportunidade. Aí vamos para os debates. Eu sei que agora vocês vão me apertar, vão apresentar outras óticas, mas faz parte do debate. Eu estou assistindo esse curso, está excelente. Na verdade, agora, antes dos debates, eu preciso corrigir um equívoco, doutor Ivan. Eu vou ler o seu currículo. Doutor Ivan Carneiro Castanheiro, promotor de justiça no Ministério Público de São Paulo, GAEMA, e PJ Civil Americana, Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, do Consumidor. Desde 1993, bacharel em Ciências Contábeis, mestre em Direitos Difusos e Coletivos, PUC São Paulo, professor de Direito Constitucional, Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo. Graduação e pós-graduação Unip e ESP-MP, membro da Comissão Consultiva do Projeto Conexão Água, MPF, diretor regional Piracicaba da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, ex-coordenador de Habitação e Urbanismo do Centro de Apoio Civil e Operacional do MPSP, diretor da Abrampa, Associação Brasileira dos Membros do Ministério Público, Região Sudeste, autor do capítulo de Direito Urbanístico e Direito à Moradia, Manual de Direitos Difusos, coordenador Edilson Vitorelli, Salvador, Juspódio 2019, segunda edição. E de vários artigos e palestras sobre meio ambiente e urbanismo em universidades e órgãos públicos. Eu peço desculpa, que era para ter falado logo no início. Não. E eu questiono se alguém tem alguma pergunta. Nós estamos, assim, bem atrasados para finalizar, mas... Desculpa pelo... Estava ótima, não tem problema nenhum. Eu acho que o Heitor, tem o Hamilton também, gosta muito de questionar. Vamos ver se eles têm alguma pergunta. Mais alguém? Bom, Mônica, se você quiser ligar a sua câmera e doutor... A minha está ligada. Está ligada? Ah, então Tá. Desculpa. Vocês estão me ouvindo? Positivo. Doutor Ivan, inclusive, se o senhor quiser parar a apresentação agora para que a gente volte para uma questão mais intimista, o famoso rosto a rosto do esqueci. Alberto Roberto. Inicialmente, quero reiterar, né, os meus agradecimentos, as recomendações dos eventos do Dr. Ivan, de colegas, né, sempre foram as melhores. E hoje, quando eu divulguei para os colegas, todos foram unânimes em dizer: assista, não perca, porque tem muito conteúdo. Muito conteúdo que envolve a atuação não só do Ministério Público, mas também dos outros entes colegitimados para a regularização fundiária urbana. Então, eu deixo aqui o agradecimento, né, reiterando já o que a doutora Mônica Franqueiro disse, nossa diretora, e em nome dos demais membros da diretoria. Também faço convite para o senhor, se puder, se tiver alguma condição de passar como que a gente faz para adquirir esse livro, né, com esse valioso artigo do Dr. Ivan, de repente, se tiver algum site, alguma biblioteca virtual para que a gente possa acessar, né? E já diante do adiantado da hora, mas aqui na academia, sim, doutor Ivan. Essa é uma pergunta também.
Fica tranquilo, porque enquanto tiver público, a gente vai levando. A hora que a gente vê que o pessoal não aguenta mais, aí de fome numa janta, aí a gente libera. Mas vamos lá. Então, doutora Mônica, passo a palavra à senhora para conduzir aí as perguntas. Doutora Daniela, quer fazer a pergunta? Olá, boa noite, tudo bem? Doutor Ivan, obrigada pelas palavras. Eu tenho, sim, na verdade, um apontamento aqui, doutor Ivan sabe, a gente conduziu sempre em parceria. Eu queria só lhe corrigir, doutor Ivan, eu passei o bastão essa semana da coordenadoria do programa Cidade Legal, mas continuo, claro, em regularização, que o senhor sabe a minha paixão, então isso não vai mudar, né, o trabalho. Mas, assim, eu concordo com os seus apontamentos em que você colocou que seriam polêmicos, né, doutor? Nós dividimos muitas vezes essa opinião. A única questão que eu queria, na verdade, colocar aqui foi a dos registradores, que aqui em São Paulo, com os provimentos, enquanto ainda na direção do Cidade Legal, a orientação foi sempre procurar a corregedoria pelos próprios oficiais de registro de imóveis, porque chegamos em muitos casos, né? Enquanto agora saindo do Cidade Legal, nós tínhamos 8.000 títulos em cartório já. E muitos estão nesse vai e volta de notas devolutivas de dúvidas, né, com os oficiais. E alguns oficiais pediram para que a gente suscitasse dúvida à corregedoria. Então, eles pediram para a gente seguir esse caminho. Eu não sei, na verdade, se a gente consegue reverter, né? Se tem alguma questão, quem analisa, eu conversei muito com a corregedoria, mas eu não sei ainda a linha, porque nós não tivemos nenhuma resposta disso ainda da corregedoria. Então, a gente não sabe se está sendo benéfico a REURB ou não, né? Nas dúvidas suscitadas pelos oficiais. Mas a gente seguiu esse caminho da suscitação. E agradecer a palestra do doutor Ivan, sempre maravilhosa, e continuamos com essa parceria, doutor Ivan, sempre que preciso, conte comigo. Obrigada. Obrigada, doutora Daniela, pela sua participação. Com relação a essa suscitação da dúvida, nós também temos que utilizar, lógico, esse recurso, mas nós temos alguns empreendimentos, eu faço as regularizações da CDHU, que às vezes falta uma conversa com o registrador, falta um entendimento e que uma dúvida demoraria muito para resolver. Então, recentemente eu fiz um contato com a doutora Paola e ela disse que aquele comitê da ARISP, ele está ativo. Então, ele é um comitê atuante e algumas questões, inclusive semana que vem eu estou fazendo um relatório de alguns problemas que estamos tendo aí com registradores, e vou levar até esse comitê. Vamos ver como que vai ser o andamento antes de se pensar numa dúvida, porque de repente, dependendo da situação, até abro um precedente que eu posso prejudicar todas as demais regularizações, especialmente a da CDHU. Então, a preocupação também com esse precedente negativo é importante. Mas concordo com tudo que você disse. A solicitação foi solicitada pelo oficial, porque já está 1 ano de discussão, de conversa, de vai e volta. Então, é isso que eu falei, o caminho foi o próprio oficial que solicitou para a gente tentar esclarecer. Porque a gente tinha, assim, um diálogo muito grande com esse comitê da ARISP. Então, o próprio oficial que encaminhou pelo tempo. Mas acho que sempre vale uma conversa com o oficial, né? Inclusive, doutor Ivan, para ficar de conhecimento, na regularização fundiária, como a doutora Daniela disse, a suscitação de dúvida, é a única hipótese que há suscitação de dúvida de ofício. O próprio registrador pode suscitar a dúvida. Eu não sei se eu anotei aqui o item, mas eu até te falo. Eu tenho ele anotadinho já. Meus itens da norma da REURB, ele é todo... Aqui é o 310.3. O provimento, né? Do 58 lá, né? Isso, dos itens da norma de São Paulo. Verdade, agradeço. Pelo menos o de São Paulo. Alguém mais tem algum questionamento? Senão nós vamos encerrar. Mônica, você me permite, tem aqui algumas mãos levantadas aqui no... Jura?
Eu não tô tem. vendo. Então é por isso que eu entrei aqui com tudo. Eu sou um pouco lesada aqui nesse sistema, me ajuda. Assim, vamos lá. Então, quero agradecer a presença aqui do pessoal que eu estou vendo no chat. Hoje o público é multidisciplinar, né? Também quero fazer um agradecimento especial ao Dr. Pedro Cortes, nosso membro honorário, né, que está presente aqui prestigiando o Dr. evento. Pedro está aí, tudo bem? Está por aqui, inclusive, se quiser dar um oi, fazer algum comentário, fica à vontade. E temos algumas outras mãos levantadas também, Dr. Hamilton, Dr. Hilário, né? Então, vamos a isso, vamos trabalhar. Dá tempo? Dr. Pedro. Obrigado. Hoje eu vim ouvir mesmo, né? Foi extremamente importante essa palestra. Alguns pontos me parecem que ficaram muito bem assentados, né? E eu fico feliz de ouvir. Obrigado. Nós que agradecemos. Mão levantada, salvo engano, Dr. Hamilton, por favor. Se quiser abrir a câmera e o microfone, fica à vontade. Depois acho que o Dr. Hilário tem uma questão. Olá, boa noite, doutor Ivan, doutora Mônica, doutor Heitor, doutor Pedro, tudo bem? Todos os demais. Doutores, eu tive a oportunidade hoje mesmo, de falar desse assunto com o Pedro, e eu acho que é importante trazer isso aqui, eu acho que ele até está esperando isso de mim. Eu conversei com ele a respeito de uma nota técnica, número 5 de 2019, feito pela Defensoria Pública de São Paulo em relação à Lei de Regularização Fundiária do município de Jacareí. Eu vi. Nessa nota técnica... Hoje também, doutor Hamilton. Ah, A doutora Josiane me passou. Então, a gente estava conversando a respeito, porque a conclusão dessa nota técnica é de que a Defensoria entendeu que não poderia o legislador municipal estabelecer cláusulas temporais restritivas no processo de regularização municipal. E o que a gente discutiu a respeito, qual que seria a visão, até mesmo do Ministério Público a respeito disso, uma vez que, embora a legislação federal estabeleça um marco temporal para fins de legitimação fundiária, o parágrafo 1º do artigo 11 da lei federal também estabelece que é competência do município estabelecer as dispensas em relação à legislação urbanística, edilícia e de ordenamento territorial. Então, a meu ver, né, quando eu pego essa lei municipal de Jacareí, embora o parágrafo 1º do artigo 1º, que é o parágrafo questionado, de fato pareça inconstitucional ao limitar a regularização no município especificamente para núcleos urbanos consolidados, eu entendo que o parágrafo 3º da lei, que fala que dispensa a aplicação do Código de Obras e Edificações nos casos de núcleo urbano informal consolidado, não seria inconstitucional. Ou seja, eu entendo, o que eu quero dizer é o seguinte: a inconstitucionalidade no município fixar marcos temporais para as dispensas da aplicação da legislação urbanística e edilícia nos processos de sua análise, porque durante o projeto, o doutor Pedro pode me complementar, durante o projeto da revisão da medida provisória, foi uma preocupação muito grande que não se criasse anistia para núcleos não consolidados, né? Porque anistiar ocupações futuras, na verdade, incentivaria um mercado de desenvolvimento imobiliário paralelo, né? Então, foi uma grande preocupação nossa na discussão, né, doutor Pedro, da revisão da medida provisória, em ter essa limitação das dispensas às leis gerais de urbanismo, né? Bom, acho que o senhor já respondeu. O senhor perguntou e me respondeu também, entendeu? Mas eu não tenho a menor dúvida, assim, com todo o respeito, mas não vejo nenhuma inconstitucionalidade nessa norma, por N razões, mas basicamente, primeiro, porque em matéria de competência legislativa, você pode ser mais rigoroso, você pode ser mais flexível. Então, ainda que não houvesse outras disposições e tal, se você considerar que, pelo artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição, você tem um interesse eminentemente local, que cada município tem a sua característica,
que, com base no 30, inciso 8º da Constituição Federal, você tem o município é o titular, né, da regulação do uso e ocupação do solo, e que a União traça diretrizes gerais, né, tanto que a metragem mínima de um lote sempre foi tranquilo, né, de 125 metros, que hoje se relativiza em relação ao interesse social, o município pode precisar 200, 250. Então, qual é o problema de o município fixar uma data maior, né? Eu entendo a posição da Defensoria no sentido, assim, de ela ter a defesa do hipossuficiente, a preocupação, né, em garantir uma moradia em outras circunstâncias, mas a qualquer custo, enfim, no futuro. Mas não concordo, porque isso feriria o sistema do ordenamento territorial urbano como um todo, né? Uma vez que, primeiro, você vai contra a própria lei, né? Quando ela fala na prevenção. Isso não é prevenção, isso é estímulo, né, a novas ocupações. O próprio conceito de regularizar é olhar para trás, né? Ver o que está errado para trás e acertar. E não em dizer assim, olha, você pode fazer errado que a gente vai regularizar. Isso é privilegiar, né, o descumprimento das normas do ordenamento urbano, municipal, estadual, federal. Então, isso é fazer uma interpretação literal. Porque só está previsto na lei. Tudo bem, essa é uma hipótese que o legislador deixou muito claro, né? No 23, que a legitimação fundiária tem uma data limite e tal, né? Mas ele pode querer dizer também, olha, a data limite para legitimação fundiária é essa, mas para a REURB é do Código Florestal, ou é um outro marco legal que o município fixar. O que ele deu foi um critério para uma das modalidades de regularização, tá certo? Então, isso acho que é um ponto crucial, né, para que a gente mantenha o mínimo de cumprimento de função social da propriedade, o mínimo de qualidade de vida, o mínimo de bem-estar, né, de organização, de planejamento. Como é que o município vai planejar um negócio que você sabe que está surgindo? E a gente, infelizmente, nós não temos um histórico. Vocês poderiam até falar, mas cabe ao município as medidas fiscalizatórias para impedir a consolidação. Mas aí você tem uma série de interpretações jurisprudenciais e tal, com base na dignidade, que não faz demolição, que permanece o imóvel. Então, eu acho que essa não é a melhor interpretação. Respeito quem tem, né? Ela tem a base ao contrário senso no artigo 23, né? Mas ela é uma interpretação míope, muito focada no literal. Eu posso fazer uma segunda pergunta, outro assunto? É que a doutora Mônica, ela que tem que deixar ou não. Pode, Hamilton. Agora, vou puxar sua orelha que você chegou atrasado. Cheguei atrasado, me desculpa, mas é um assunto Se bacana. Se for uma também. pergunta do começo da palestra, não vai valer, tá, doutor Ivan? Não, que isso, jamais. Na verdade, aí é uma pergunta um pouco na defesa dos beneficiários da REURB, né? Hoje eu tive acesso a uma matrícula de uma unidade regularizada lá de Tubarão, Santa Catarina. E nessa matrícula houve a individualização do lote com a averbação da construção, da existência da construção. Só que no ato da averbação houve também uma anotação junto a essa averbação da existência da construção de que a construção era irregular e, portanto, não seriam mais permitidos atos posteriores no registro até que a regularidade da construção fosse sanada. Então, para mim, foi um pouco surpreendente, assim, porque, salvo engano, a lei federal não prevê essa restrição ao direito de propriedade. Então, também queria entender isso, porque numa regularização coletiva, né, isso acaba bloqueando matrículas sem ordem judicial, né, de centenas, às vezes milhares de pessoas. Pois é. Essa é uma questão mais tormentosa, maior dificuldade para a resposta. Não vou fechar posicionamento, não tinha me deparado assim com nenhuma decisão nesse sentido. E eu estou imaginando que essa decisão veio do município, né? Que o registrador só transcreveu para a matrícula, é isso? Ela vem do próprio Código de Normas da Corregedoria de Santa Catarina. Tá no próprio Código de Normas da Corregedoria. No ato de ofício do registrador. O que a gente tem discutido, e aí eu só estou estabelecendo um parâmetro, né, é que uma vez regularizado o núcleo,
né? Aliás, se eu não estiver equivocado, o Ministério Público de Santa Catarina, nas suas diretrizes, tem uma disposição dessa. Havendo a regularização do núcleo, né, as unidades não construídas, elas são passíveis de serem construídas, tá? Eu aproveitaria para fazer uma outra observação que não deu tempo durante a exposição, que, além daquela de que não se faz regularização de lote individual, mas sim do núcleo, né? Que uma coisa é você fazer a regularização do núcleo, e a outra é uma questão de posturas de regularizar ou não a construção existente dentro do núcleo, né? Recentemente, não sei se a doutora Daniela participou disso, acho que não, porque a Universidade Legal era um órgão conveniado com a Prefeitura de Americana, mas acho que sim. Teve um caso em que a regularização foi efetuada, né, do núcleo, o colega que me antecedeu na promotoria, promoveu o arquivamento e o Conselho Superior converteu em diligência para procurar saber o porquê que algumas unidades não haviam sido registradas, tá? No nome do titular do domínio ali, né, do dono do lote. Cumprindo diligência, né, porque não era eu quem tinha promovido o arquivamento, eu oficiei ao município. O município informou que isso não aconteceu porque tinham problemas de herança, problemas de partes não localizadas, e que tão logo acontecesse, regularizaria. Eu fiz uma manifestação fundamentada, distinguindo essas situações, e que essa questão era uma questão de regularização individual e não coletiva, né? Que nem, na verdade, nem merecia tutela do Ministério Público, é uma questão de direito de propriedade, de ele registrar ou não, né, aquele imóvel, ou adquirir o domínio por uso capião no momento seguinte, tá? E o Conselho homologou tranquilamente, né? Então, essa preocupação, né, de bloqueio de novas alienações, né, dizendo que a área é ilegal, ou ela é regularizada. Eu não tendo a não concordar com isso, doutor Raimundo, porque ou ela está regularizada e, por isso, há uma REURB, e aí há a transferência de direito de propriedade, né? Ou você está vedando o direito de propriedade por vias oblíquas, né? Por norma não prevista, né? Você está interferindo aí nas relações de Código Civil. Obrigado, doutor Ivan. Salvo engano, doutor Hilário havia levantado a mão. Se quiser ligar o microfone e a câmera, fica à vontade, doutor Hilário. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Ivan. Eu gosto muito de ouvir falar, quando eu ouço o senhor falar, da regularização de papel, não é? Me parece que o fato de entregar uma matrícula se deu toda a regularização e resolver todos os problemas, né? Achar que é entregar uma matrícula, eu faço uma comparação, que é a mesma coisa de a gente achar que um casal separado de fato há mais de 20 anos e que não tenha se divorciado cometeu adultério, né? Só porque está casado no registro, né? É a mesma coisa, né? Eu gostaria de perguntar para o doutor, uma dúvida que eu tenho sempre na questão da REURB, é a questão da demarcação, né? Nós temos ali a situação de demarcação, né, de terras particulares, estaduais, municipais e federais. E eu tenho um questionamento que eu sempre me preocupo com as demarcações das terras federais, né? Quando se tem uma falsa ideia parece que tudo que não tem dono é devoluto, né? E aí entende como se fosse terra da União. E aí, para fazer a questão da demarcação, somente a União poderia, né, pelo que eu entendo, poderia realizar isso. Só que aí, quando se vai tentar fazer a situação de terra devoluta, lá da Lei 6.601, de 1850, me parece que essa legislação não foi recepcionada pela Constituição. Então, eu gostaria de saber, nesse sentido, como que o Ministério Público poderia atuar no sentido de obrigar aos entes públicos, né, a definir, olha, o próprio Estado precisa definir o que é de cada um, porque senão a gente fica com sérios problemas de legitimação de quem deve realizar essa demarcação urbanística. Essa é a pergunta que eu gostaria de ouvir o senhor. Muito obrigado.
Doutor Hilário, essa questão é bem mais tormentosa, eu diria, né? Da questão da demarcação de terras federais. Eu, para ser sincero, não conheço esse procedimento da Lei 6.601 de 1850, né, que o senhor fez menção, vou até procurar depois me inteirar melhor, mas eu lembro de um procedimento, e aí eu acho que vai depender muito do interno, de como é que a Secretaria de Patrimônio da União, né, vai trabalhar nesta questão, mas que é possível, né, ao poder público Poder Público Federal fazer a doação ao município, né, ou mesmo a doação até direta, venda direta, enfim, a doação direta, doação ao município, perdão, ou a venda direta ao beneficiário, né? Evidentemente que você tem um problema aí de demarcar esse perímetro, né? Mas, por outro lado, partindo de uma principiologia de uma lei de REURB, onde você pode... você não tem aquele princípio de continuidade registrária, tá? Você pode demarcar a área e abrir uma matrícula independente para isso, né? Registrando nas matrículas mães do entorno, daquelas que eventualmente se sobrepuserem e tal, né? Esse desmembramento, né? Talvez se fosse um procedimento, e aí você faz no projeto de regularização fundiária, você vai delimitar bem a área que você está, né, regularizando, e o dia que vier a ser feita essa descrição da terra devoluta com mais propriedade e tal, vão sobrar áreas remanescentes, você vai levar em consideração aí essas medidas georreferenciadas e essa demarcação daquela matrícula em específica que foi aberta para efeitos de REURB. Não sei se esse é o procedimento adequado do ponto de vista registrário, vocês conhecem muito mais do que eu nessa questão, mas, por outro lado, eu estou baseando aqui nessa mudança de paradigma, né, que a lei da REURB trouxe para efeitos registrários. Felizmente, a ideia foi justamente desvincular, né, aqueles caminhos prévios, daqueles caminhos todos, né, dessa memória objetiva aí, né, da regularização, para poder viabilizar. Então, eu usaria esses princípios para descrever qual é a área que está sendo passível de regularização, e aí me parece que tanto a urbana como a rural, né, você cria uma matrícula, faz a doação dessa área, delimita, o município a União doa essa área, né, para o município, e sendo REURB vende diretamente. Eu lembro até que, acho que é a Lei 11.133, mas não tenho certeza agora no número, essa semana, né, foi editada a nova lei de licitações, que é exemplo do artigo 17 da Lei 866, salvo engano, no artigo 71, alguma coisa assim, ela continua permitindo, né, que haja desafetação para efeitos de regularização, sem licitação e tal. Isso, até onde eu pude comparar, não mudou. Foi uma preocupação minha quando eu vi a nova lei, era procurar saber como é que ficaria a questão da regularização. Os artigos eu não tenho de cabeça, posso estar equivocado aqui. Mas dentro dessa linha eu não vejo por que não fazer essa transferência, se apegar a uma formalidade de uma dificuldade de descrição dessa terra devoluta, se a legislação foi ou não recepcionada. Eu acho que, principiologicamente, você superaria. Minha opinião. Tá certo. Então, aqui, pelo avançar da hora, vou ter que finalizar. Eu tenho só 2 questionamentos aqui no chat, depois eu posso responder se enviarem ao e-mail da Adnotare. Keila, você pode colocar aqui o e-mail da Adnotare? Agradecemos, então. Posso fazer uma observação final? Pode, doutor. Não, primeiro, a senhora tinha me perguntado, você tinha me perguntado do livro, alguém tinha me perguntado, eu coloquei aqui sim. no chat o livro, o título e tal. Ele é um livro de 1000 e poucas páginas, ele envolve questão ambiental, social, consumerista. É um livro de difusos voltados, né, para trabalho prático de membros do Ministério Público e concurso de promotor. Então, eu escrevi toda a parte de urbanismo, aí deram 360 laudas, de uma maneira bem prática, só de regularização deram umas 80. Né? Ai, então, que bom. É um material aí que fica também como apoio. Né? Gostaria de falar uma outra questão aí que alguém mencionou, acho que foi até a doutora Daniela, né? Dessa questão da suscitação de dúvida, né? Bem lembrado, né? Que existe, por exemplo, no item 310.3, e que é importante até do ponto de vista do registrador, e aí não deixa de ser até um incentivo a fazê-lo,
por conta da segurança jurídica, né? Você, a partir do momento que você faz essa citação, que é a possibilidade de ser feita, você se precaver do ponto de vista da responsabilidade civil, da eventual responsabilidade criminal, né? Ou eventual alegação ou investigação nesse sentido, de estar registrando contrariamente a qualquer norma. Então, acho que é interessante de ser feito, né? E aí, do ponto de vista do Ministério Público, se isso acontecer, em princípio, seria o promotor de registros públicos, tá? Eu tive a oportunidade na minha carreira, em algumas vezes, de atuar conjuntamente, na qualidade de promotor de habitação, assinar junto com o promotor de registro para não ter divergência. Mas aí depende da concertação entre ambos, o que poderá não acontecer, né? Então, acho que era essa a outra questão que eu gostaria de falar antes do encerramento. Tá bom, doutor Ivan. Muito obrigado, então, agradecemos em nome da Adnotari ao nobre amigo doutor Ivan pela excepcional apresentação, palestra, aguardando no futuro um breve retorno. Convidamos também a todos o nosso próximo evento, deixa eu ver aqui, dia 15, que é na próxima quinta-feira, sempre às 19 horas, teremos o tema Inventário e Direito de Renúncia, com a participação do Dr. Carlos Alberto Cordeiro dos Santos. Então, novamente, agradeço a todos e renovo o convite para participarem da Adnotari, enviarem um e-mail para a Adnotari e participarem dos nossos eventos e se associarem. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela atenção. Tchau. Boa noite. Parabéns. Boa noite, muito obrigado. Boa noite.